Boa noite. Quem me viu levantando e sentando ali, pode perceber que eu estou um pouco ansiosa, não? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra. E esse foi um convite especial porque fazia muito tempo que eu não pregava com um tema aberto. Então, preparar um sermão, escolher um tema é sempre um desafio. E nisso, eu queria muito trabalhar um tema chamado graça, porque acredito que seja um tema que seja sempre bom a gente relembrá-lo, lembrar que nossa salvação é dada como um presente para nós e que é um tema que foi debatido desde o começo da igreja, um tema que passou por Santo Agostinho, por Tomás de Aquino, e assim foi passando na história da igreja, um ponto-chave na divisão do próprio cristianismo entre a reforma protestante e o catolicismo, e hoje é um tema tão pertinente dentro da igreja evangélica, sobre aquilo que é graça, uma graça barata, uma graça que não me custa uma mudança de vida, e uma graça que é vista como legalista, aquela graça que muda o meu estilo de vida. E é sobre esse tema que a gente não vai tratar essa noite. Por quê? Porque eu tinha estudado muito sobre esse tema. Estava tudo pronto, era só colocar no slide. Mas eu não conseguia parar de pensar em um sermão que eu ouvi no YouTube, durante a pandemia, provavelmente lavando louça. Um sermão muito simples sobre um tema que todos nós conhecemos, mas que eu senti que era o Espírito Santo querendo me ensinar uma lição, confortar através dessa mensagem. E eu espero que seja uma mensagem que possa chegar ao coração de vocês essa noite também. Então vamos lá? O tema dessa noite, então, vai ser Nosso Reino. Vamos abrir em Mateus 5, o Sermão da Montanha, extremamente conhecido. Mateus 5, de 1 a 3. Mateus 5. Mateus 5. Oremos? Bom e santo Deus, obrigada, Senhor, por mais uma noite. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco, cuidando de nós, nos abençoando. Obrigada pela oportunidade de podermos ouvir a sua palavra. E que aqui, Pai, nessa noite, não seja através de mim, não sejam minhas palavras, mas aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos. Que o seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. E que o Senhor possa nos alimentar nessa noite, conforme a sua vontade. Em seu santo nome pedimos. Amém. E lemos assim, minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional, talvez seja um pouquinho diferente da de vocês. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem, é o Sermão da Montanha. Todo mundo já ouviu isso. Pelo menos uma vez a gente já teve esse sermão. Mas o que me chama a atenção é, Jesus passou por vários momentos. Ele já tinha sido batizado, ele já tinha começado a curar pessoas, e essa era a primeira vez que Jesus ficava de frente a uma multidão, depois de já ter seus discípulos, ele ia dar a sua teologia, ia institucionalizar, ele ia falar aquilo que ele iria pregar a partir deste momento. Então, ele tem uma importância chave, porque essa é a chave daquilo que nós acreditamos como cristianismo. Então, o Sermão da Montanha, ele tem essa característica de ser algo específico que Cristo passou como aquilo que nós deveríamos acreditar. Mas o que me chama a atenção é quando a gente vai para Mateus 7, 28. Algumas páginas para frente. Jesus está terminando o Sermão da Montanha depois de tratar de muitos e variados temas. E aí a gente vê essas palavras. Na minha versão diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Mateus 7, 28, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Alguma outra versão diz outra palavra além de maravilhadas? Admiradas? Temos maravilhadas e admiradas? Alguém? Alguém dá mais? Não? Temos admirados e maravilhadas?
Na versão de King James, diz assim: quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Essa versão, ela traduz direto do inglês, e no inglês essa palavra é astonished, que quer dizer atônitas ao sentido de surpresas, de admiradas, mas em inglês é mais uma explosão de mente. As pessoas estavam chocadas, elas estavam espantadas com o que elas haviam ouvido. As pessoas estavam chocadas, elas estavam de boca aberta. Os mais novos talvez lembrem de um meme de algum tempo atrás, que tinha umas cabeças explodindo, assim, várias luzinhas. A Débora lembra. Era isso, as pessoas ficaram em choque. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, muitas vezes a gente já está acostumado, a gente já ouviu tantas vezes, e a gente já domesticou o Sermão da Montanha. Afinal de contas, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É fofo. Mas para essas pessoas não foi fofo. Elas ficaram surpresas, admiradas, maravilhadas. E esse é o meu convite para essa noite, para que a gente se dê uma oportunidade de não só encaixar o Sermão da Montanha dentro das nossas próprias concepções de religião, mas que a gente se dê uma oportunidade de ficarmos admirados com aquilo que Jesus quer nos ensinar. Bem, vamos lá, porque as pessoas ficaram chocadas, porque haviam muitos grupos em Israel. Mas os principais 4 grupos de pensamento, as principais 4 vertentes que diziam o que era religião e diziam o que você deveria ou não fazer com a sua religião, eram esses 4 grupos. Os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Bem, os saduceus, quem eram os saduceus? Os saduceus eram a classe mais alta de Jerusalém. Eles eram as pessoas mais ricas, mas não só mais ricas, eles eram os mais influentes. Eles eram o pessoal que tanto fazia se era Roma ou não que estava no poder, porque para eles nada mudava, eles continuavam com o mesmo status. Se fosse para exemplificar hoje, eles seriam as pessoas que falariam: oi, eu sou fulano, eu sou descendente de Ellen White. Eles eram essas pessoas, as pessoas que importavam naquela sociedade. E esse status que eles tinham, muitas vezes os diferenciavam das outras pessoas. Afinal, eu sou um saduceu e você não é. Você era saduceu por estudar, mas também por nascença. Você já nascia. E aí você estudava para conseguir se tornar, de fato, saduceu. Os fariseus. Os fariseus é quem a gente conhece como os caras maus, os hipócritas. Mas não propriamente eles eram os caras maus e hipócritas. Quem eram os fariseus? Os fariseus nada mais eram do que as pessoas que se dedicavam, de fato, ao estudo tanto da Torá, tanto dos estudos dos escritos, quanto da mensagem oral que era passada. Eram pessoas que realmente se dedicavam, eles passavam anos e anos da sua vida estudando para saber aquilo que era certo, não há nenhum mal nisso. O único problema é que, muitas vezes, os fariseus eram aqueles que mais apontavam um dedo. Não que isso tenha na nossa igreja, mas seria aquela pessoa que falaria que a saia da irmã está alguns centímetros acima do que deveria. Ou, como o Expedito muito bem colocou no sábado, aquele que falaria da gravata. Seria o irmão mais velho chato, da parábola do filho pródigo. O fariseu, muitas vezes, se colocava nessa posição de apontar os erros daqueles que não estavam fazendo aquilo que era correto. Os essênios. Os essênios não eram um grupo tão conhecido para a gente, mas os essênios eram importantes no sentido de... Eles eram um grupo que, ao buscar sua santidade, eles eram parecidos com a ideia de monges que a gente tem. Pessoas que se afastavam da cidade para que elas vivessem em santidade. Porque, afinal, se santidade é viver separado, eu me separo daquele que pode me trazer alguma influência ruim. Esses eram os saduceus. Esses eram os essênios. Os essênios eram aquele pessoal tão santo que não pode se contaminar conversando com outras pessoas. Saduceus eram aqueles tipos de pessoa que não querem que os filhos façam uma faculdade que não seja adventista, com medo de que eles ouçam e falem com pessoas com pensamentos diferentes. Que absurdo. Esses eram os essênios. Por fim, os zelotes. Os zelotes eram um pessoal
que eles queriam a independência de Israel quanto a Roma. Eles eram um grupo libertário, político e fundamentalista, que queria se distanciar, que queria combater Roma e a opressão de Roma sobre o povo. Gente, Roma oprimiu o povo quanto à sua religião? Não. A opressão de Roma era política, era financeira. Você tinha que pagar impostos para Roma. Mas o modo de político de Roma era conquistar uma nação, e essa nação poderia continuar com a sua cultura e com a sua religião, no entanto, que pagassem seus impostos, que fossem que estivessem ligados ao Império Romano. Ou seja, eram pessoas que juntaram política e religião com uma premissa de poder lutar por seus direitos. Eles estavam lutando sobre seus direitos religiosos? Não. Eles estavam lutando sobre seus direitos políticos. Muito mais, eles estavam lutando para garantir que outras pessoas não pudessem ter seus direitos políticos. Podemos pensar assim. Hoje, ou melhor, vamos pegar um exemplo mais antigo. O nazismo de Hitler, ele era uma ideia parecida. Para que a gente lutasse com uma opressão, a gente junta a religião. O movimento nazista sempre foi um movimento religioso também. Seja junto com a Igreja Católica ou protestante, juntaram os dois e falaram: aqueles que têm uma cor diferente, uma cultura diferente ou uma religião diferente, esses não merecem viver. E é por isso que aconteceu o Holocausto e milhões de pessoas morreram. Então, nós tínhamos esses 4 tipos de pensamentos mais relevantes que passavam sobre Israel. E o que Jesus falou que deixou as pessoas tão chocadas? O que foi tão diferente do que esses 4 grupos falavam? Ele diz assim, versículo... Vamos ler de novo. 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se sentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Sabemos que bem-aventurados significa felizes. Felizes os pobres em espírito, pois eles é o reino dos céus. Me diga uma coisa. Felizes os que choram, porque serão consolados. Se você está chorando, você está feliz? Alguma coisa não faz sentido nessa ideia de que bem-aventurados é feliz. Felizes os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Faz sentido? Não. Não, a ideia de felicidade como sinônimo de bem-aventurados não é uma ideia que se encaixa facilmente. Ninguém é feliz enquanto está chorando. Ninguém é feliz quando está sendo perseguido ou insultado. Então, o que quer dizer essa felicidade? A felicidade, para nós, na nossa cultura, na nossa sociedade, é o seguinte. Domingo eu fui passear com pessoas que eu amo, eu fui num parque, eu fiz atividades divertidas, depois eu fui comer alguma coisa gostosa, e depois eu voltei para casa tão cansada igual uma criança. Eu cheguei em casa e fui dormir. Eu tive um dia incrível, e isso me deixou feliz. Porque na nossa sociedade, felicidade é aquilo que eu tenho ou aquilo que faço. E aí, dessas coisas que eu tenho ou que faço, me trazem sentimentos. E se esse sentimento é feliz, eu tenho felicidade. Beleza? É isso que é feliz pra gente? Faz sentido? Faz? Então tá bom. Agora, o que era felicidade para a ideia, para a cultura, para a filosofia israelita? Felicidade para eles não era aquilo que eu sinto. Felicidade para eles era a ligação que eu tenho com Deus. Especificamente, felicidade para eles era eu ser visto, eu ser amado, eu estar dentro do plano de Deus. Então, felicidade para Jesus e para todas aquelas outras pessoas, para todos aqueles outros grupos, era eu estar ligado a Deus, era Deus me ver, era eu fazer parte dos planos de Deus. Então, quando eu estava sendo visto por Deus, quando eu estava sendo compreendido por Deus, quando eu estava dentro dos planos de Deus, eu era feliz. Faz um pouco mais de sentido agora, se felizes os que choram, pois serão consolados. Porque se eu estou chorando porque eu estou arrependido dos meus pecados, Deus me consolará. Deus me consolando quer dizer que Ele está me vendo. Então, eu sou feliz porque eu estou dentro dos planos de Deus. Fez mais sentido? Fez? Ótimo. Então, quando a gente fala de bem-aventurados, significa que a gente está pensando na ideia de uma felicidade que é Deus, minha ligação com Deus, menos sobre mim, mas sobre Deus me ver. Mas sobre Deus me enxergar. Mas sobre eu fazer parte dos planos de Deus. Seguindo. Então, eu sou feliz quando eu sou pobre de espírito. O que quer dizer pobre de espírito? Não vamos abrir porque não vai dar tempo, mas eu vou ler para vocês. O
que é pobre de espírito, afinal de contas? Isaías 66, 2 diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e quem treme diante da minha palavra. Isaías 57, 12 diz: pois assim diz o Senhor, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Contrito é arrependido. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ter um coração arrependido e humilde. Ser pobre de espírito quer dizer que você, em si, não vê nenhum valor, mas que você reconhece que você precisa de arrependimento, que você é humilde diante de Deus. Para simplificar, vamos lá. Exemplificar. Vamos para Lucas 18, 9 a 14. Parábola do fariseu e do publicano. Parábola conhecida. Quem era um publicano? Publicano era aquela pessoa que cobrava impostos. Ele era visto pelo povo como um traidor, porque ele cobrava impostos para a nação que estava oprimindo ela. A gente teve um ótimo debate disso na nossa escola sabatina. Bem, esse traidor, o que tinha de tão ruim assim, nesse cobrador de impostos? Esse cobrador de impostos, muitas vezes, não cobrava só o imposto de Roma, porque eu acredito que talvez Roma não pagasse tão bem assim aos seus cobradores de impostos. Além dos impostos que eles cobravam, eles eram conhecidos por tirar uma parte para si próprio, então eles cobravam a mais. E era por isso que os cobradores de impostos, ou como está escrito aqui, publicanos, eles eram as pessoas mais odiadas. Então, a gente tem o pessoal mais odiado e os fariseus, que eram vistos como os homens mais santos, mais conhecedores da palavra. E o que aconteceu com essas duas pessoas? Versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no índio: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Deus, eu te agradeço por mim. Afinal de contas, eu não sou um ladrão, eu não sou um corrupto, eu não sou os adúlteros, nem mesmo como aquele publicano. Deus, eu te agradeço por mim. Afinal de contas, sou uma líder da igreja, sou diretora dos desbravadores. Deus, eu te agradeço por mim. Afinal de contas, tenho feito tudo certo diante de ti, que sorte a sua me ter como filha. Deus, eu te agradeço por mim. Porque eu não só sou, mas como eu faço um monte de coisas boas. Por exemplo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu guardo sábado, o que mais eu posso fazer? Eu como as coisas certas, eu me visto de maneira certa. Deus, obrigada por mim. Essa é a oração desse publicano. Deus, obrigada por mim. Mas o que o publicano orava? Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. No 14 diz: e eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aqui está um ponto. O publicano não era pessoa boa, não. A gente costuma pegar essa parábola e falar que fariseu mal, publicano bom. Gente, o publicano não estaria com vergonha de estar diante de Deus se estivesse fazendo a coisa certa. Não faz sentido. Alguma coisa errada esse homem fez. E é por isso que ele pediu misericórdia, porque ele tinha consciência do seu pecado. Voltamos. Existe algum mal em fazer aquilo que é certo? Existe alguma coisa errada em um fariseu fazer aquilo que ele entendia que era o melhor que ele podia oferecer para Deus? É óbvio que não. É óbvio que não existe nada de errado nisso. Então, aonde está a questão? Onde está o problema de tudo isso? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois eles é o reino dos céus. O que é esse reino? O que você ganha sendo pobre de espírito? Bem, o que eu ganho sendo...
é o reino dos céus. Reino esse que nós aguardamos com a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier, nós viveremos esse reino e todas as felicidades dele. Mas não é só o reino do futuro, é o reino do presente. Cristo não prega um reino que vai vir, mas ele prega um reino de agora. Esse reino que ele instituiu a partir de coisas como esse sermão da montanha. E afinal de contas, que sentido isso faz? Porque eu não vivo num reino dos céus. Mas o que Cristo fez foi instituir que nós somos participantes desse reino. Estamos em terra estrangeira neste momento, mas já somos cidadãos de lá. O que isso significa? Que quando Cristo veio para a terra, ele curava os doentes porque no céu não haverá doentes. Ele alimentava as pessoas porque no céu não haverá fome. Significa que Jesus orava e estudava a palavra porque no céu cresceremos em contato com Deus e em conhecimento de sua palavra. Significa que Jesus convivia com pessoas porque nosso relacionamento como irmãos e com a sociedade são importantes. Então, quando Jesus veio para a terra, ele nos ensinou a viver o reino aqui. Voltamos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Se o reino dos céus é nosso, e se Jesus espera que a gente faça a coisa certa, qual era o problema do fariseu? Afinal de contas, o fariseu estava estudando a palavra. O fariseu estava buscando a Deus e nenhum mal, como nós já dissemos, é nisso. Eu sempre falo para as crianças desbravadores que elas não são obrigadas a estar ali, não é? E você não é obrigado a fazer atividade A ou B. Mas caso você vai fazer bem feito, certo? Porque você não é obrigado a fazer nada. Mas se você escolheu certa religião, se você escolheu certa cultura, se você escolheu estar presente dentro de uma comunidade, e se você escolheu aceitar a graça, o presente da salvação de Deus, você vai fazer o melhor que você pode. Mas o ponto é, não importa o melhor que eu faça, nunca vai ser o suficiente. Eu nunca vou orar o suficiente. Eu nunca vou ler a Bíblia o suficiente. Eu nunca vou fazer atos de caridade o suficiente. E esse é o ponto que diferencia o fariseu do publicano. É claro que Deus espera que a gente faça o melhor para Ele. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente nunca vai parar de necessitar da graça e da misericórdia divina. Porque todos os dias teremos batalhas e todos os dias nós necessitaremos lembrar que, Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Aí, a partir do momento que a gente achar que estamos fazendo o suficiente, vai ser um momento que a gente mais vai pecar, um momento que a gente mais vai cair. Vai ser um momento mais difícil da gente ser resgatado. Porque ninguém que acha que não precisa ser salvo vai conseguir ser salvo. Então, voltando. Felizes os humildes, felizes os arrependidos de coração, porque o reino dos céus, o reino futuro, mas o reino presente, há sombra e maravilha no Evangelho. Não se esqueçam de que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, e principalmente lendo as palavras de Cristo, deem uma oportunidade de aprenderem coisas novas. Afinal, todos os dias podemos aprender uma coisa nova, ainda que a gente leia sempre o mesmo versículo. Segundo, dentro de uma comunidade religiosa, há espaço para todos os diferentes. Não se esqueçam, no grupo, Jesus chamou Simão, que era um zelote, e chamou Mateus, que era um cobrador de impostos. Na mesa de Cristo há espaço para todas as pessoas. É óbvio que cada pessoa vai estar em um momento diferente da sua vida. E cada pessoa vai estar numa capacidade de entendimento diferente sobre a palavra. Mas não nos esqueçamos que na mesa de Jesus há espaço para todos, para todas as pessoas. Terceiro, felicidade está em fazer parte dos planos de Deus. Nem sempre a gente vai se sentir feliz, mas diariamente a gente pode ser feliz em fazer parte dos planos de Deus, em saber que caso eu chore, em saber que caso as coisas não estejam indo bem, eu ainda estou sendo vista, amada, e estou fazendo parte dos seus planos. Quarto, o reino de Deus, futuro e presente, pertence àqueles que possuem um coração arrependido e humilde. Que a gente não se esqueça de que não somos melhores do que ninguém. Mas principalmente que a gente não se esqueça que a gente sempre precisa da graça e da graça e da misericórdia, diariamente.
diariamente. Por fim, o quinto. O Evangelho do Reino nos iguala. E eu gostaria de terminar com essa reflexão. Lá fora, o mundo nos diferencia. Nos diferencia pela nossa condição social. Nós somos diferentes pela nossa profissão, pelo quão educados ou não somos. O mundo lá fora nos diferencia. Somos diferentes, e essas diferenças elas são batidas todos os dias. Porque lá fora é o diferente que conta. Quanto melhor eu for, quer dizer que eu sou melhor a alguém. O Evangelho do Reino, ele nos iguala. Porque não importa aquilo que você faça, você precisa da mesma graça e misericórdia que eu preciso. Todos os dias. Então, esse é um ambiente onde todos têm um assento, mas também onde todos são iguais diante de Deus. Que nós nunca nos esqueçamos que esse é o lugar onde todos têm um lugar. Onde todos podem ser abraçados, onde todos podem ser servidos. Porque a única diferença aqui é que é igual a um hospital de guerra. Um hospital de guerra não é um hospital bonito. Não, um hospital de guerra é um hospital que faltam enfermeiros, faltam médicos. Então, aqueles que estão um pouquinho melhor, eles se levantam de suas macas e vão ajudar aqueles que estão pior que eles. Isso aqui é um hospital. A igreja é um hospital. Que a gente não se esqueça de que somos todos iguais diante de Deus. Todos precisando de ajuda. E que sejamos aqui para servir uns aos outros. Que Deus nos guarde, que Ele nos proteja. E que Ele nos lembre que a sua graça e a sua misericórdia são nos dadas de forma abundante. Ele está ansioso para nos abençoar com ela. E é assim que possamos ser muito felizes, fazendo parte dos seus planos. Som. Muito obrigada, Larissa. Tão novinha, fala tão bem. Escolheu uma música linda, escolheu de hoje em diante, né? É uma oração. Você não canta essa música por cantar. Você fala para Jesus e você reafirma seu compromisso. Então, por favor, essa igreja está tão repleta hoje. Eu pedi para o Silvio colocar o playback, não sei se ele conseguiu, para escutar mais as nossas vozes, mas, enfim, nós vamos cantar de maneira gloriosa, reafirmando o compromisso para Jesus e para o universo. Eu escolho Jesus, eu escolho servir, eu escolho lutar ao lado dele. Estamos no início do ano. Tem muita coisa para acontecer, muitos compromissos podem ser feitos. É bom fazer um compromisso no início. Ele está soltando ali. Então, aproveite essa oportunidade para falar: Jesus, de hoje em diante, eu te escolho servir. Louve, afirme seu compromisso. Olha, é playback. Ai, gostoso, é playback. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. Só a igreja. Cante. De hoje em diante, continue cantando. Senhor, universo, és minha esperança. Santifica-nos, Senhor. Santifica os propósitos do meu coração. Teu povo está orando, Jesus. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão. Acima de tudo, Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo seus passos.
Oremos. Querido Deus, que de hoje em diante, Pai, que nós possamos largar aquele pecado que tanto nos atormenta. Que de hoje em diante possamos estudar mais, orar mais. Que de hoje em diante possamos congregar mais. Que de hoje em diante possamos amá-lo mais e servi-lo mais. Que de hoje em diante, meu Senhor, possamos entender que a cada dia necessitamos da sua graça e da sua misericórdia. E como somos abençoados, porque o Senhor nos entrega a elas. Obrigada pelo seu incrível amor. Obrigada pelo seu sacrifício que nos garante a sua salvação. E obrigada, Pai, porque nessa noite o Senhor pode falar aos nossos corações. Por favor, nos leve em segurança para as casas. Que possamos aplicar tudo aquilo que ouvimos, que o Senhor possa estar nos guiando conforme o seu Santo Espírito. Muito obrigada por tudo. Em seu santo nome agradecemos. Amém.